Olá, eu sou Thiago Reis, fundador da Suno, e hoje eu estou com o Juliano Navarro, gerente de planejamento e relações com investidores da Santos Brasil. Tudo bom, Juliano? Tudo bem, Thiago? Juliano, conta pra gente um pouco do que você faz no seu dia a dia e depois vamos falar da Santos Brasil. Vamos lá, eu estou na Santos Brasil há quase 6 anos, responsável pela área de planejamento estratégico e relações com investidores. E a gente, na área de relações com investidores, atendemos principalmente o público institucional, os grandes fundos, as grandes gestoras. Temos uma base de acionistas de 54 mil pessoas jurídicas e pessoas físicas. E esse ano a gente montou uma estrutura dedicada ao investidor pessoa física, com um foco grande em repaginar os materiais da companhia e principalmente atuar mais nas redes sociais e acessar esse público, né, que cresceu muito no mercado de capitais, na Bolsa, apesar do cenário de juros estar desfavorável, mas a gente tem um foco grande nesses dois públicos atualmente. Juliano, para quem não conhece, conta um pouco mais do modelo de negócio da Santos Brasil. A Santos Brasil é uma das maiores empresas de infraestrutura logística do Brasil, é líder na movimentação de containers. Temos uma participação de mercado com a presença dos nossos terminais de containers de 18%, né? Movimentamos 18% dos containers no Brasil. E entre os ativos temos 9 arrendamentos portuários, operamos diversos tipos de carga, não só container. Temos uma presença na costa brasileira, nas regiões norte, nordeste, sul e sudeste. Além do container, movimentamos em nossos terminais também veículos, carga geral e recentemente com a aquisição via leilão de ativos no nordeste de granel líquido, com uma operação de armazenagem principalmente de combustíveis. Então temos um portfólio bem amplo, né, de atuação dentro da logística portuária. E temos também uma empresa de logística terrestre, né, aquela logística que entra na cadeia de suprimentos do cliente, com uma integração muito grande com a nossa operação de container no Porto de Santos. Temos no portfólio de ativos o maior terminal de containers da América do Sul, o Tecon Santos. E existe essa simbiose muito grande da origenação da carga, que começa ali no porto, até essa entrega final, esse movimento do porto à porta. Então a gente entra na cadeia logística do cliente fazendo prestando, né, toda essa solução logística final. Fala um pouquinho do mix entre importação, exportação e também dos segmentos de atuação de vocês. Nós temos no Tecon Santos, que é um terminal dentro de um porto chamado um gateway, né, um porto de origem e destino de carga, um mix bem balanceado de longo curso e cabotagem. A cabotagem é aquela navegação costeira, é um dos modais de transporte logístico no país, que obviamente concorre com ferrovia, rodovia principalmente. Então hoje o mix do Tecon Santos ele é em grandes números 20%, 25% cabotagem, os demais 80% longo curso, e desses 80% é um mix equilibrado de importação e exportação. Os nossos dois outros terminais de containers, um localizado na região norte, no Pará, o terminal de Vila do Conde, é um terminal essencialmente exportador, é um terminal onde são embarcadas commodities agrícolas e minerais, mas também tem um movimento de cabotagem, muito produto, muita commodity que desce do norte aqui para o sudeste via cabotagem, e em contrapartida sobe muito bem de consumo, principalmente de importação, que chega em Santos e sobe para a região norte. E no porto, o nosso terminal no sul, em Imbituba, terminal de Imbituba, no estado de Santa Catarina, também um terminal que tem um perfil mais desse movimento de cabotagem. E dos segmentos, quais são as principais mercadorias que vocês, vamos dizer assim, movimentam? Olha, na cabotagem nós temos essa troca, né, esse fluxo de bens de consumo e de commodities. Agora, no longo curso, a exportação ela tem uma pauta mais concentrada em commodities. Por exemplo, o Porto de Santos exporta commodities alimentícias e petroquímicas. Aqui a gente está falando de açúcar, café, algodão, celulose também containerizada,
muita carne congelada, produtos petroquímicos. É claro que depois tem uma diversificação de outros tipos de carga, mas essas são as principais. Então aqui a gente tem uma correlação muito grande com o mundo consumindo esses tipos de produtos, são bens essenciais. Em contrapartida, a importação aí tem uma diversidade muito maior de produtos e de mercadoria. Os dois principais importadores, indústrias importadoras através de Santos, são a indústria automotiva, muita autopeça, muito componente automotivo vindo em container. A indústria química, aquela química fina, que é um dos insumos para a indústria local. E aí você tem uma categoria de bens de consumo que aí tem uma diversificação muito grande. Eletroeletrônicos, o Brasil importa muitos bens de consumo de todas as gamas, né? Vestuário, enfim, eletroeletrônicos, como mencionei. A gente praticamente importa quase tudo. O Brasil é um país que se desindustrializou ao longo das últimas décadas. Então tem também um volume muito grande e bens de capital, né? Também que é uma pauta importante na importação. Juliano, passamos por uma pandemia, obviamente teve impactos em todos os setores e um dos que foi bastante impactado foi o setor de logística, né? Os fretes vindos da China explodiram, né? Quais foram os impactos no negócio de vocês da pandemia? A pandemia impactou praticamente todos os setores, né, da indústria, do varejo, o setor de serviço no mundo todo. A gente, no pior momento da pandemia, no início dela, ali no finalzinho do primeiro trimestre de 2020, teve um cuidado especial com as pessoas, obviamente com os funcionários. Então, a primeira medida foi, obviamente, buscar manter a integridade física e a saúde dos funcionários e logo na ótica financeira também partimos para um foco muito grande na preservação de caixa. Era tudo ainda muito incerto, não sabíamos naquela época o impacto real nos negócios, então a empresa que já sempre foi, naquele momento principalmente foi uma empresa desalavancada, então tínhamos um certo conforto de balanço para superar um momento de crise que era muito incerto, mas obviamente que tivemos um planejamento, né, de curto prazo, uma contenção de custos e despesas, obviamente, mas naquele momento a gente priorizou muito, focamos muito em manter os investimentos. Então a gente revisou o plano de CAPEX e decidimos manter os investimentos que na época estavam sendo feitos em projetos grandes, que inclusive alguns em curso ainda, projetos de expansão dos nossos ativos, modernização também de alguns terminais, principalmente o Tecon Santos. Então a gente não suspendeu isso. E aí com o passar do tempo, né, com a melhoria da situação pandêmica, a gente começou a perceber que o setor logístico global ele tinha uma resiliência natural, até por transportar mercadoria, transportar bens essenciais pelo mundo. Então é um setor que talvez tenha sofrido menos durante esse epicentro da quarentena, do lockdown. É claro que os nossos volumes, né, a movimentação de containers, principalmente, teve um certo impacto, porque a cadeia produtiva no mundo, em algum momento, desacelerou de forma abrupta. Mas aí, conforme foi passando o tempo, segundo semestre de 2020, principalmente 2021, a gente viu aí, obviamente que isso no mundo todo, né, uma mudança no padrão de consumo das pessoas, as pessoas ainda dentro de casa, aí eu estou falando num período ainda pré-vacina, consumindo muito. Então o transporte de mercadorias no mundo todo, ele voltou muito rápido e ele alcançou patamares históricos. Então a gente viu um início aí de um desequilíbrio de oferta e demanda de frete marítimo, e isso acabou sobrecarregando as cadeias logísticas globais aí mais para 21, principalmente nas maiores rotas, que seria Ásia, exportando para o resto do mundo, mas principalmente Europa e Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não observou gargalos logísticos, os portos trabalharam sem filas de navios, mas tivemos crescimento em 2021, o Porto de Santos cresceu em 20, cresceu em 21 e deverá fechar 2022 também com crescimento de volume. E no fim isso foi importante também para a companhia conseguir passar bem, sem maiores problemas por esse período, talvez com um pouco de alteração no mix de importação,
que esse ano, por sua vez, aí, ano passado e esse ano se recuperou, mas a gente agora entra numa fase muito próspera, essa fase de consumo exacerbado, o período de restocagem da cadeia industrial e de varejo, talvez já tenha passado pelo momento mais pujante, mas a gente, de certa forma, passou muito bem por essa fase da pandemia. Como que vocês pretendem crescer? Quais são os principais investimentos da companhia hoje? A gente endereçou muita coisa nos últimos anos. A empresa Santos Brasil passou por uma transformação nos últimos 5 anos, renovando seus arrendamentos portuários, uma agenda regulatória importante. Tivemos também uma transformação grande nas pessoas, né, na gestão da empresa. A empresa veio se sofisticando e hoje a gente tem uma agenda comercial também que vem sendo muito bem sucedida. O crescimento de resultados ele agora entrou numa fase muito mais pujante, depois de alguns anos aí bastante desafiadores para a Santos Brasil. Então, desde o ano passado, a gente voltou a ter um crescimento importante na rentabilidade da empresa. E a empresa agora olha para o futuro com uma estratégia definida de crescer os seus ativos de container, continuar também reestruturando a logística. Aqui na logística a gente tem 2 vertentes, a logística portuária, que cuida mais da parte de armazenagem alfandegada, e uma logística chamada 3PL, Third Party Logistics, para quem não conhece o termo. É uma logística integrada que faz toda a cadeia de suprimentos do cliente. E aqui a gente entende que existe um espaço de escalar, de aumentar muito a operação. É uma operação de leve em ativo, que demanda pouco investimento. Então a gente está aqui reestruturando. E o pilar de granéis líquidos também, que é um negócio novo que a empresa começa pequena, com uma capacidade reduzida. Adquirimos 3 ativos, como mencionei, 2 brownfields, ativos que já estão em operação, e um que será construído, um terminal de granel líquido que será construído do zero no Porto de Itaqui, no Maranhão. Então aqui também tem um período de 4, 5 anos que a gente vai crescer em capacidade com as expansões. Então a empresa está num momento muito bom, muito positivo, do lado de crescimento, concomitante com essa recuperação de resultados. Como é que está o balanço da empresa para fazer esses investimentos? Excessivamente desalavancado, estamos hoje com caixa líquido em torno de 200 milhões de reais. A empresa voltou a gerar muito caixa, né? A empresa sempre teve uma disciplina financeira muito grande, no ponto de vista de alavancagem do balanço. Então, entramos agora num ciclo de investimento, o CAPEX que a gente fala, né? Bem pujante. Ano que vem a previsão é acelerar os investimentos, mas conseguiremos fazer os investimentos com essa geração de caixa. A gente quer alavancar um pouco o balanço, porque é saudável, uma estrutura de capital hoje ineficiente. E a empresa voltou a ser uma boa pagadora de dividendos, porque, como disse aqui, o caixa permite a gente fazer tanto os investimentos, olhar novos negócios. Temos também essa estrutura de olhar negócios fora da companhia, um crescimento inorgânico, seja uma aquisição pontual estratégica. Participamos dos leilões de ativos portuários que ocorreram nesses últimos anos, né, do governo atual. Mas agora, sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir manter esse ritmo de CAPEX e voltar a pagar bons dividendos como foi no passado. Quais são os principais concorrentes da empresa e quais são as suas principais vantagens competitivas? Hoje no Porto de Santos concorremos com 3 terminais de container, são 2 terminais de capital estrangeiro, de larga escala, e um terminal menor. Temos hoje um Porto de Santos operando numa utilização da capacidade bastante elevada, em torno de 85% a 90%. Então, esses 4 players hoje têm uma utilização alta. Por outro lado, não temos gargalos logísticos. É interessante porque temos uma situação muito favorável até para renegociações contratuais e, ao mesmo tempo, temos uma situação operacional muito boa, né? Sem estresse na operação portuária desses players, com exceção de um que hoje opera a quase plena capacidade. No caso do nosso ativo, Tecon Santos, que é o maior, sem dúvida nenhuma, o maior negócio dentro do portfólio da Santos Brasil, estamos hoje no meio de um projeto grande de expansão e modernização.
terminamos uma primeira fase, iniciamos uma segunda fase agora mais voltada à expansão e automação da área de pátio, de armazenagem de container. Tem muita automação aqui, descarbonização também com equipamentos, compra de equipamentos eletrificados e automáticos. E a gente vai crescer a capacidade desse terminal em 50%. Hoje são 2 milhões de TEUs, TEUs é a unidade de um container de 20 pés. Iremos para provavelmente 3 milhões de TEUs nos próximos anos, provavelmente até o fim da década. Então o crescimento no Tecon Santos é o principal. Os nossos concorrentes não têm anunciado nenhuma expansão, então provavelmente capturaremos crescimento de demanda com essas expansões faseadas que já estamos colocando no mercado. Então a Santos Brasil ela se coloca como uma provedora de capacidade no Porto Santos. E temos o projeto de Itaqui, como eu mencionei há pouco, Vila do Conde, nosso terminal no norte, um terminal naturalmente muito menor que o terminal de Santos, mas um terminal rentável e que também está crescendo sua capacidade. E temos também o nosso terminal de veículos em Santos, que é o líder brasileiro na exportação de veículos leves e pesados, que também que tem obviamente um plano de crescimento, mas que tem uma utilização de capacidade aí razoável, que consegue crescer organicamente. Thiago, quanto às vantagens competitivas da Santos Brasil, eu vou tentar separar aqui por cada uma das caixas de negócio. O Tecon Santos, que é o nosso ativo principal, ele tem uma localização privilegiada. Ele está no começo do canal de Santos, na entrada do porto. Isso significa um tempo mais curto de navegação dos navios, né, das empresas de navegação, que são nossas clientes, e o que, por sua vez, gera uma economia para eles. Então, essa é uma vantagem natural. Além disso, a infraestrutura do terminal ela é muito equilibrada. Um terminal de container ele tem 3 grandes pilares de infraestrutura, que é a capacidade do cais, a capacidade da retroárea, que é a armazenagem, é o pátio de armazenagem de containers, e a capacidade dos gates, né, do fluxo de veículos. Quando você tem um bom equilíbrio desses 3 pilares, o terminal ele fica muito eficiente, e isso é uma característica do Tecon Santos. Além disso, a Santos Brasil ela tem uma expertise regulatória muito grande, né? Uma empresa relativamente jovem, de 25 anos, estamos comemorando esse ano, inclusive, o aniversário de 25 anos, mas tem uma experiência muito grande nas renovações dos arrendamentos e essa expertise de administrar, do ponto de vista regulatório, os seus ativos. Temos essa presença no norte e no sul também, que nos dá uma vantagem competitiva grande, e sem dúvida nenhuma a integração do terminal em Santos, do Tecon Santos e do porto todo com as nossas operações logísticas é uma vantagem muito grande que a companhia tem para cada vez mais prestar soluções logísticas para os nossos clientes, então na cadeia toda, como eu mencionei agora há pouco. Quem são os controladores da Santos Brasil? A Santos Brasil não tem controlador, ela não tem acordo de acionistas, é uma empresa listada no novo mercado, então 100% das ações têm direito a voto, então isso quer dizer uma ação tem direito a um voto, e a companhia migrou para o novo mercado, inclusive recentemente, 2016, já não é tão recente, mas foi uma mudança importante, então não temos a figura do controlador. Temos um conselho independente, formado por 8 membros, e um conselho fiscal permanente, uma auditoria interna, uma estrutura de auditoria interna também. E a gente vem buscando aí cada vez mais estar alinhado com essas melhores métricas de governança, né? Como que você vê o futuro da Santos Brasil? É muito promissor, a gente está numa fase muito boa do ponto de vista de resultados, de uma recuperação da rentabilidade e, como eu disse, voltamos a pagar dividendos. Só esse ano, até o momento, foram pagos de forma intermediária 522 milhões de reais em dividendos. Isso equivale a 95% de payout do lucro dos 9 meses acumulados, mais uma distribuição extraordinária que fizemos em cima de lucros acumulados. E o futuro eu acho que é mais do mesmo, né? É um ciclo de melhoria, de rentabilidade principalmente, crescimento com bons dividendos para os acionistas. Obrigado, Juliano. Prazer Obrigado estar você, aqui. Thiago. Obrigado pelo convite para você vir mais vezes. Muito obrigado.